Então, hoje, nosso sexto encontro, nós vamos falar sobre o conservador e o poder e o governo justo. Então, eu quero, assim, para introduzir esse nosso encontro, deixar uma frase para vocês de Lord Acton. O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe de forma absoluta. Gente, por que o poder? Por que a gente vai falar sobre o poder? Nós não podemos negar que ele existe. E, ademais, o poder é que nem a energia. Ele não se dissipa. Ele simplesmente se transforma, muda a forma. O poder está de um lado ou está de outro. Claro que a nossa luta e a nossa tendência é para que o poder seja feito de uma forma adequada, seja exercido, melhor dizendo, de uma forma adequada. Então, o poder, por exemplo, na Revolução Francesa, o poder ele não sumiu, ele não saiu da monarquia francesa em 1789 e foi para o ar. O poder passou para os revolucionários, aqueles que levaram a monarquia à guilhotina. E o poder não freado, o poder totalitário, o poder sem reflexão, o poder sem limites, ele sempre acaba por ser mal exercido. Isso aconteceu na Revolução Francesa, aconteceu na Revolução Russa. Em 1917, o poder só passou de mão, saiu dos czares, dos Nicolaus, e passou também para os revolucionários. Os revolucionários utilizaram o poder da pior forma possível. Né? Stalin, quando teve no poder, um poder tão absoluto, e quem contestava desaparecia, né? Mandavam para a Sibéria, e sabe lá que se passavam com as pessoas além da morte. Né? Então, essa questão do poder, ela é muito importante a gente se dar conta que o poder ele seduz mais do que o dinheiro. As pessoas, às vezes, a gente pensa assim, não, a pessoa quer ter dinheiro para ter poder. Às vezes, eles estão relacionados. Mas se a pessoa opta, na maioria das vezes, por ter poder e até por não ter dinheiro, o poder seduz. Então, para nós, conservadores, o poder, a gente entende que ele existe, entende que ele é necessário, só que nós entendemos também que ele tem que ser limitado, freado e fiscalizado. Agora, os órgãos fiscalizadores, eles também têm que ser adequados. Os órgãos fiscalizadores também têm que ter alguém que fiscalize eles. Porque no Brasil nós temos o Ministério Público, nós temos o Judiciário, né? Vamos falar do STF, nós temos o Legislativo, tem toda aquela teoria, né, de Montesquieu, dos pesos e contrapesos. Contudo, o STF rasga a Constituição, o presidente não consegue utilizar as suas prerrogativas de fazer um governo. Muito se foi... a gente foi tentado nesse país com o tal do governo de coalizão que veio junto com a esquerda, aonde era um toma lá da cá e parecia isso tudo normal. Começou a se falar em questão de governabilidade. Se não tiver tudo bem. Então, assim, a própria casta política começou a achar isso uma normalidade, que veio a ser desmontado. Glória ao Pai por nosso presidente Roberto Jefferson, quando ele acabou com o mensalão. Mas este governo de coalizão, ele é nefasto para a democracia, porque todo mundo acaba né, elegendo uma pessoa para te representar, e a pessoa acaba representando só os interesses dela, no momento do tomar lá da cá, em razão de uma coalizão. Então, isso a gente tem que estar sempre muito atento. Né? E esse poder ele tem que ser limitado, mas os órgãos que limitam também têm que ser fiscalizados e limitados. E aqui eu não estou falando dos shows que têm acontecido, né? Acontece qualquer coisa, de repente a pessoa
né? A presunção de inocência que está na nossa Constituição já foi há muito embora, né? Em vez de ser uma coisa feita de forma coerente, não. Primeiro é a mídia, explode, blá, blá, blá. Aí depois, se a pessoa eventualmente é inocente, ela não tem nem o mesmo espaço para provar essa inocência, né? É nesse mundo que nós estamos vivendo. E o poder, ele não é moral ou imoral, né? Não existe um poder moral e um poder imoral. Existe a moral e a não moral. Mas o poder, ele depende dos motivos ao qual ele é exercido. Os motivos é que são morais e imorais. Não é o poder que é imoral ou moral. A gente tem que ficar com isso bem claro na nossa mente. E falando em poder e falando em Constituição, a Constituição, que é a carta, né? Que é o contrato social, o contrato social da sociedade com o poder, as relações, como vão ser, o respeito aos direitos individuais, ela tem que ser respeitada. Há muito tempo a gente não tem visto isso, mas a Carta Constitucional, ela deve ser respeitada. E a nossa luta deve ser para que ela não seja emendada de qualquer forma e para que ela seja uma carta que realmente faça esse pacto com a sociedade, tenha respaldo social, mas ela tem que ser fortalecida. Ela não pode, como o Supremo Tribunal Federal faz, à medida do sujeito, começar a fazer uma interpretação conforme a Constituição. Tem coisas que a gente não consegue conceber, né? Então, a carta, para nós conservadores, é que tem que ser o grande limitador desse poder. Então, a carta, ela fica entre o meio do poder e do governo. A Constituição, ela tem que fazer esse amparo entre o governo e o poder, né? Nós só teremos um governo justo no momento em que forem respeitadas a lei, a liberdade, a moral e os direitos individuais. No momento em que a gente se pega com coletivismo, que a gente se pega a não respeitar os direitos individuais das pessoas, que são invioláveis, a gente começa a pecar e começa a destruir a nossa democracia. Os alicerces de uma democracia é uma Constituição forte. Nós optamos por fazer uma Constituição diferente da Constituição dos Estados Unidos, né? Que é uma Constituição concisa, uma Constituição mais sólida. A nossa vai permitindo emendas, né? Que nem sempre são os motivos mais republicanos das emendas, com a ideia de que ela não seja uma peça de museu, e sim que ela continue renovando o pacto, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Agora, se está lá na carta, se teve todo um processo né, de 2 turnos, que foi discutido, que foi debatido, não pode o judiciário fazer uma outra interpretação daquilo que está escrito na carta, prejudicando principalmente os direitos individuais. Nós, conservadores, toda a vez que um direito individual, que o direito à liberdade, ele é violado, para nós é ferir de morte a nossa democracia, a nossa república. Nós estamos, né, vivendo um momento muito difícil. Espero, né, que a gente consiga, agora em 2022, continuar com o nosso programa conservador para ver se a gente salva alguma coisa, para ver se a gente consegue transformar esse país para homens e pessoas de bem. Nós sabemos, nós não somos inocentes, que as pessoas têm o mal e o bem dentro de si. Mas a gente sabe que a gente pode aprimorar as nossas qualidades no momento em que nós tivemos leis justas, a ordem, né, e condições da gente crescer sem dentro de um contexto de um governo servil. Porque o socialismo e o comunismo é isso, é um governo totalitário que transforma as pessoas em servos. Porque eles querem deixar as pessoas numa igualdade, numa falsa igualdade, mas, na verdade, é um projeto de poder
satânico. Eu não tenho outra palavra para dizer. É um projeto de poder satânico que quer transformar todos em servos, aonde a pessoa não tenha condições de cuidar de si, da sua família, da sua comunidade e viva às expensas do Estado. Olha o que foi esse lockdown. Essa foi um princípio daquilo que a gente não pode permitir. As pessoas perdendo emprego, as pessoas fechando as empresas, acabando com o empreendedorismo, acabando com toda e qualquer iniciativa da pessoa ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto, que é uma verdade bíblica. Então, a gente viver um pouco, trancar as pessoas não poderem ir nos lugares, nos colocarem focinheiras. Então, é isso que a gente tem que refletir, que a gente não quer, que não é esse tipo de país que vai fazer o melhor para o futuro. Nós temos que respeitar aquilo que já foi bom no passado, todas as coisas que foram boas, analisar e seguir em frente nesse rumo. Nós não podemos nos deixar cair em tentação, eu sempre digo isso. Deus livre-nos do mal que é o comunismo, do mal que é o socialismo, do mal que é a educação, como a gente falou no encontro passado, a educação sendo com ideologia de gênero, onde as pessoas não podem mais ter o direito de ser homem ou de ser mulher, de ter pronome neutro. Então, são esse tipo de política que faz com que o governo não tenha ordem, não seja justo. E para nós, conservadores, o importante é um governo justo. O governo, né, ele, embora haja muita teoria de que ele não é necessário, ele é um bem necessário. O conservador entende que ele é um bem necessário, desde que tenha um poder equilibrado, mas ele é necessário para que se execute, para que se realize, quando cada um faz por si, usa o seu poder, isso, ou um poder centralizado, isso acaba com qualquer iniciativa e acaba com a sociedade, né? Esses líderes muito totalitários, aonde a lei... Porque se não existir Estado, se não existir um poder limitado, nós vamos estar sujeitos a um governo da força. E aí, para quem é que a gente reclama de um governo da força? Nós vamos para baixo da cama, né? Então, onde tu não tem direito de expressar a tua liberdade, aonde tu tem que fingir que tu concorda com o governo, aonde tu não consegue ter a tua avaliação sobre o cenário, tu criar a tua família do jeito que tu quer, construir a tua família da forma que tu quer, dentro dos parâmetros cristãos, dentro dos parâmetros organizados da sociedade, é essa a nossa luta. Por isso que nós precisamos, né, nos entender esse conservadorismo, entender o rumo do bem que é isso, né? E só tem uma forma, o conservador só entende, né, o governo justo, um governo livre e um governo adequado para a sociedade se ele estiver amparado pela lei. A Constituição é a lei mais importante, mas que todos os direitos e os deveres em especial, porque nós não somos seres só de direitos, nós somos seres de deveres também, estejam amparados na lei, mas na lei adequada, na lei genérica, na lei que diga, olha, como se fossem mandamentos, ordens. Na Alemanha, né, tem uma máxima que diz assim na Constituição deles: é mais grave ferir uma regra do que um princípio. A Constituição nossa é muito baseada na Constituição alemã. Tem várias características bem parecidas. Até em especial, quando a gente fala sobre o princípio da proporcionalidade da Constituição, onde tem choque entre dois princípios, né? Só que aqui a gente tem uma visão assim de que é pior quebrar um princípio do que uma regra, né? Nós não somos muito regrados. Só que o princípio, ele é para basear, para ser o espírito de várias regras, né? Nós brasileiros temos a mania de achar que ferir uma regra
não é uma coisa muito ruim, a gente resolve logo ali na frente. E não é esse tipo de sociedade que a gente precisa. A gente precisa de uma sociedade com ordem, que entenda que regra é regra. Bom, a regra é ruim, há regras que são ruins, nós temos que lutar para modificá-la dentro de todo o processo jurídico legal que nós temos. O conservador, ele se pauta muito pela lei e pelo direito. Não existe governo aonde vá prevalecer a vontade do mandatário, e sim a vontade que tem que prevalecer é a da lei. Isso é importante a gente entender, tá? Sobre essa questão desse contrato, tá? Eu sempre leio alguma partezinha para vocês irem se acostumando com a tônica dos conservadores, né? Então, eu vou para o mais clássico de todos, o Edmund Burke, quando ele fala, né, sobre o que é essa Constituição, o que é esse contrato. Ele coloca assim, ó, a sociedade é efetivamente um contrato. Como a gente já falou aqui, a soma de vontades individuais que faz a sociedade. Não é um grupo que vai dizer que é a sociedade, né? Os contratos subordinados que dizem respeito a meros interesses ocasionais podem ser dissolvidos à vontade. Mas o Estado não pode ser visto como um simples acordo de comércio de pimenta e café, chita ou tabaco, ou outro qualquer interesse menor. Um acordo instaurado para satisfazer o interesse temporário e que pode ser dissolvido pela vontade das partes. Então, ele está falando aqui da robustez que tem que ter a Constituição, esse contrato social. Ela não pode ser modificada ao bel prazer do mandatário ou de um grupo pequeno, né? Ela tem que ser muito analisada, qualquer mudança nesse contrato que tem com a sociedade, né? E aqui ele fala de um contrato diferente do contratualismo de Rousseau, tá? Que era um contrato que também tendia à igualdade do Rousseau. O Estado, e ele continua, o Estado tem de ser olhado com outra reverência, porque não é uma parceria em coisas que servem apenas à grosseira, existência animal. O Estado, ele é racional, ele é pautado pela lei, pautado pelos direitos individuais e pela ordem. O Estado é uma parceria em toda a ciência, em toda a arte, uma parceria em toda a virtude e toda a perfeição. Com o fim dessa parceria, não pode ser obtido em várias gerações. Torna-se uma parceria não apenas entre aqueles que estão vivos, mas entre os que estão vivos e os que estão mortos e os que estão para nascer. Vocês vejam a importância do Estado que tem para um conservador. Não é só para gerações futuras, não é só para a geração presente. Nós precisamos olhar aquilo que foi construído, a sociedade que foi construída pelos nossos antepassados. Então, não é algo assim, vamos quebrar tudo, que nem o comunismo, vamos fazer uma revolução. Nós somos reformadores, nós não somos revolucionários, né? Nós somos conservadores, nós somos reformadores. Nós analisamos, isso tem que ficar bem claro para nós, nós analisamos e respeitamos a tradição. Nós, aqui no Brasil, nós fomos, vamos dizer assim, esculpidos dentro da tradição judaico-cristã. Nós não podemos jogar isso tudo fora e fazer um mundo novo. A nossa Constituição, o nosso contrato social, ele tem que levar em consideração toda essa tradição judaico-cristã e de não ferir de morte os princípios morais que a sociedade carrega. Às vezes, a sociedade não tem nem plena noção que é conservadora, mas a sociedade brasileira é conservadora. No momento em que se faz uma pesquisa e se apresenta
você é conservador? A pessoa diz que não, porque conservador parece um nome muito feio. Mas quando se faz perguntas sobre a questão conservadora, ele responde afirmativamente. E não tem como ser diferente. Quem, em sã consciência, não vai querer conservar os seus princípios, a sua família, os seus filhos, a sua casa, a sua propriedade? Porque dentro dos regimes comunistas, de tudo que a gente viu, eles até avançavam na propriedade alheia. Mas o Estado tinha propriedade e eles tinham pleno gozo. Isso se mostrou o comunismo. Isso se mostrou o socialismo. Isso se mostrou essa política nefasta da coletividade acima da individualidade. Né? Onde o Estado vai me dizer até se eu vou comer ovo ou se eu vou comer frango, onde eu tenho caderneta de ração. Eu estava começando a achar que aqui, porque teve em alguns momentos nessa pandemia, que a gente ia ter caderneta de ração, porque eu não sei por que algumas vezes no supermercado não tinha sal, né? E eu, tipo, não tem sal, outras vezes faltou papel higiênico, e aí começaram a limitar, só pode comprar água sanitária 1 litro por pessoa. Meu Deus do céu, e se eu quiser tomar água sanitária? Não posso, porque eu tenho que economizar, porque só posso ir... Depois eu fiquei pensando, né? De repente eles vão dizer que só pode entrar, vão cadastrar, só pode entrar no mercado 1 vez por semana. Mas assim, as coisas... Nós passamos terrorismo nessa questão de pandemia. Pelo menos aqui em Porto Alegre eu não consegui comprar uma cafeteira. Eu já contei essa história para vocês. Quebrou a alça da minha cafeteira e eu não pude comprar porque não era produto essencial. E eu pergunto, é essencial para quem se eu tomo café todos os dias? Eu e minha mãe tomamos café todos os dias. Vocês imaginem. Né? Então, foi um abuso contra a individualidade, contra o poder de escolha. Né? E, enfim, e isso nós vamos sofrer consequências muito, muito ainda à frente. Vão ser anos, não só para livrar dos traumas, né? Mas também para reerguer essa economia. Eu digo que o presidente Bolsonaro está fazendo milagre, tendo o PIB tendo estabilizado, essas questões fazendo milagre, porque tentaram a todo pano. E esses dias eu estava vendo um cardzinho, né? Diz que tantas mil mortes que teve no país, porque só se morreu de Covid nesses 2 anos. Então, a culpa é o Bolsonaro. Tá, mas quem é o culpado na Índia, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália? Quem são os culpados? Porque aqui eles já acharam né? Então, esses argumentos que a gente tem que contrapor. Tem que perguntar para a pessoa que admite isso, se assim, tá, e se tu precisasse de uma sandália havaiana e não pudesse comprar, né? Tu acha que isso vai ferir o teu direito individual de escolha de comprar ou vai andar pé descalço? Ou vai andar de tamanco? Então, são essas coisas pequenas que a gente viu o que pode virar o caos no nosso governo, né? O nosso país, nosso governo. Então, meninas, estou chegando aqui no final e eu quero deixar essas ideias bem claras. O poder é importante a gente lidar com ele porque ele só troca de lado. E 2, o governo legítimo e justo é aquele calcado na lei. E a lei maior é a Constituição do país e esta tem que ser o verdadeiro pacto com a sociedade. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, porque consegui trancar vocês de novo. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat, de repente eu já respondo alguma coisa aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos ver aqui o que... Boa noite. Tal. Ó, mas alguém conseguiu abrir o microfone. Por favor, fecha. Então, aqui já está também o número do WhatsApp aqui para a Débora passar, colocaram na nossa lista de transmissão. Né? Tal. Que bom que achou, Maria Anitta, que bom que achou o texto esclarecedor. Eu acho que é um pouco daquilo que a gente está querendo passar aqui. Aqui também a Giovana Borella colocou o WhatsApp aqui. Ótima frase, me lembrou o poder absoluto e inconstitucional do STF, relacionado à reunião dos 11 partidos.
Também acho, Marisa, é uma coisa absurda. O que o STF faz, rasgando aquilo que nos dá alicerce para a República, que é a Constituição, o homem tentando ser Deus. Não, eles têm certeza que são Deus. Ah, mas isso eu não tenho dúvida. Agora, o dia do juízo final vai chegar para eles também. A doença do mal mesmo, uma psicose, né? Aí aqui a Kátia, ou seja, se não houver troca, não pode governar. É a questão que a gente estava falando do governo de coalizão. Tem que ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficácia. Artigo 37 da Constituição. Isso mesmo, Marianita. Mas estes 5 princípios dificilmente são seguidos. Mas, né, nós estamos aí para fazer eles valer. A rede social, apenas para piorar isso, é que também tem muita cabeça de lata, né? As pessoas não se aprofundam nas coisas, saem falando que nem papagaio, né? Pelo amor de Deus, porque falar, até papagaio fala, né? Nada contra os papagaios, eu acho que os papagaios até são mais eruditos que muita gente. Vamos ver aqui. Bom, a Patrícia, boa noite. Pensar no povo como um todo. Sim, Marianita, esse é o correto. Entretanto, atualmente não funciona assim. Principalmente na erradicação da pobreza, melhor na saúde, educação e segurança. Principalmente nesses 3 pilares. Olha, eu acho que esses pilares são os que sustentam efetivamente, né, a nossa república, né, fazem a gente ter um governo democrático, né? As leis são cumpridas. Vocês estão me salvando, a Gabriela. Verdade, projeto satânico e comunista. Isso aí, eu não tenho outra palavra para dizer. Às vezes eu acho assim, será que é muito forte? Mas é um projeto satânico. Isso não está sendo construído só no mundo material. Eu não consigo imaginar isso. Ontem, deixa eu contar para vocês, eu faço um curso de interpretação bíblica. E aí o professor estava falando lá e tal. E aí ele falou uma coisa, que ele disse assim, sabe aquela coisa que tu sabe, mas tu precisa ouvir? Escutem essa. Satanás conhece bem as escrituras, só que ele não cumpre. Então não adianta nada nós só conhecermos as escrituras. Nós temos que viver a palavra, nós temos que viver a promessa, nós temos que viver as escrituras. Gente, aquilo me deu um choque, sabe? Tipo, tem orado, sabe? Tem orado, tem feito isso. E aí ele diz assim, Satanás também conhece as escrituras, conhece tão bem quanto Jesus Cristo, mas ele não pratica. E aí? Então, assim, ó, sabe quando te dá um puxão de orelha, é isso? Eu fiquei bem... Deus no livro do comunismo. Deus nos livros. Olha, mas só por Deus. E assim também acontece dentro do Congresso, tal, se o comunismo e o socialismo fossem bons, Cuba e Venezuela eram grande potência, mas a verdadeira ditadura está lá. Essa ditadura, a ditadura ela é ruim sempre, né? Mas essa ditadura do proletariado, aonde quer colocar todo mundo igual e todo mundo na pobreza, não é todo mundo na riqueza. Eu fiz uma pós de economia solidária. Aí era só os capeta lá. E aí, quando eu fui apresentar o meu TCC, eu disse assim, olha, a economia solidária, ela pode ter conceitos, isso e aquilo, mas ela é uma economia para distribuir a riqueza, não para distribuir a pobreza, porque de pobre, quem tem 0 não se tira nada. Então, a política ela não pode ser para distribuir pobreza e concentrar a riqueza. A política tem que ser para distribuir riqueza, mas cada um com o seu mérito. Não assim, eu não faço nada e o outro se mata trabalhando e nós vamos ganhar a mesma coisa. Isso não é justo. Isso não é justo. Isso não é de Deus. Não tem como mesmo o direito de voto dos congressistas antigos. A essência humana sempre se sobressai. Tuas aulas são excelentes. Obrigada, Marisa. Muito obrigada. Adoro esses feedbacks. Vocês me deixam extremamente feliz. A lei que serve para todos. Isso, a lei genérica, a lei que serve para todos, que tem um julgamento único, entendimento único, né? Porque aqui na primeira instância decide uma coisa, no tribunal decide em outra, no STF, então nem se fala. A Fabiola, o justo está se tornando um solitário. Gosto do Roger Scruton. Gosto bastante dele também. Ele é bem moderno, assim, né? Ele tem... Assim, eu tenho 3 livros dele que eu li, que eu gostei muito, porque ele faz tu refletir bastante, assim, ele junta os clássicos com a questão moderna, né? Ele tem Como Ser um Conservador, que é muito legal,
né? Eu vou passar essas indicações no e-book que tiver, eu vou passar não só aquilo que eu me baseei para passar para vocês, mas também algumas sugestões de leitura para a gente formar, o que é importante, uma biblioteca conservadora. Nós precisamos, às vezes, ter as escrituras em casa e também um pouco de doutrina para a gente se abrir, né? E levar uns choques de vez em quando, que nem eu levei Satanás também, conhece as escrituras. Não, aquela ali. Eu estou sem áudio, sim, eu fechei o áudio de todo mundo. Socorro, que isso nunca se torne realidade no nosso país. Engenharia social, a Marisa colocou ali, com certeza. Precisamos unir para ajudar Bolsonaro, porque a coisa está feia, muito feia. Mas se depender de nós, nós teremos o capitão de novo em 2022. Boa noite, boa noite. A Ieda quer contar uma coisa que ela sofreu. Bom, eu não consigo liberar o áudio depois que eu fecho. Tem esse defeito aqui nesse negócio. Obrigada pela explanação, eu que agradeço vocês estarem me ouvindo. Que bom que gostaram do artigo. Ele tem outro, a Anitta também não recebeu. Aqui na Paraíba, se a pessoa faltar a vacina, terá o CPF cancelado 60 dias. Meu Deus do céu! Que isso? Ai, que isso? Meu Deus, mas que... Não, isso aí é contra o nosso texto constitucional. A liberdade que tu tem, também esse passaporte sanitário, as coisas mais absurdas e aberrações, né? Estão aparecendo aí. Olha, não dá para entender. Gente, estou adorando aqui o comentário de vocês aqui. Eu oro toda semana para salvar o Brasil do comunismo. Tenho horror da gente virar Argentina. Pois é, eu amava tanto a Argentina, agora estou até com medo de ir. Quem puder ler Êxodo 20 todo da Bíblia. Eu amo essas aulas. Governador de esquerda. Na Bahia, né, Tereza? Na Bahia, que é aquele governador horroroso. Precisamos, sim, o voto impresso, gente, é uma luta nossa. Nós precisamos. Senão nós vamos ser roubados. Pode ter certeza. Vamos embora aqui. Vamos descendo. Ai, parece que a minha internet está falhando. Vamos lá. Eu vou ver como é que eu faço para liberar o microfone de vocês. Deixa eu ver se eu clicar aqui. Não consigo. Deixa eu ver. Ô, Débora, ajuda aí os universitários. Sabe como é que abre o microfone? Oi, está me escutando? Tô. Ué, e por que é só desativar, não é não? Porque nós estamos no mesmo, né, Débora? Não, eu entrei como convidada. Débora, ó, as meninas estão botando aí o WhatsApp para receber os textos, tá? Que eu falei que só tem como ir pelo WhatsApp. Tá. Tá? Ela está escutando, né? Gente, precisa salvar o número do PTB Mulher para vocês receberem todas as novidades. Hoje eu mandei pelo PTB Mulher, mas se você não tiver salvo, se nenhum de vocês tiverem salvo o número do PTB Mulher, não vai conseguir receber. Mas cadê onde que eu abro a minha câmera? Aqui. Ai, deixa eu sair aqui, que a luz está bem na frente. Ô, Paulinho. A Gabriela pergunta aqui, por que você acha que o voto impresso é uma opção? Porque o voto impresso, ele consegue ser auditado. Eu já fui presidente de mesa, secretária de mesa, já trabalhei em 300 mil eleições. E realmente, depois que vota lá, não tem como tu saber. Vou contar para vocês uma situação de quando eu era presidente de mesa. Eu era numa sessão, numa comunidade muito pobre aqui em Porto Alegre. E aí é difícil, porque assim, não tem como as crianças ficarem correndo no pátio e os pais não levarem um filho ou dois, eles têm 5, eles têm 7. E esse pai entrou com uma menina no colo e outra do lado. Bom, a guria saiu correndo, dizendo, eu votei no Colares, era uma eleição municipal. Eu votei no Colares, e eu fiquei olhando aquilo, né? E o cara sai, para na minha frente e diz assim, eu queria votar no Tarso. Eu digo, sim, mas como é que o senhor deixou a sua filha votar?
Aí ele... Bom, eu fui parar até no jornal, só para vocês entenderem. O cara, não, porque não sei o quê, papapá. Eu digo, olha, eu vou consignar em ata, vou passar para o juiz eleitoral, né? Eu sei que teve uma falha minha de deixar a criança entrar, mas não se tinha assim como segurar as crianças, eram muitas, muitas. Aí liguei para o juiz eleitoral, né? Eles, não, consignou em ata. Eu digo, sim. Ele, bom, a eleição não vai ser por um voto, né? Mas não tem o que a gente fazer. Então, assim, ó, quanto mais a gente conseguir ter a certeza, porque vai sair o voto ali e a pessoa vai botar numa urna. Tu tem como conferir. Eu já vi casos também de presidentes, secretários de mesa pegarem título de pessoas falecidas e irem votar. Acontece fraudes nas eleições, tá? Então, assim, é muito importante fiscais dos partidos, é muito importante, né, tá atuando na eleição. E no momento em que ele for impresso e for na urna, a gente vai ter que comparar certinho se consegue juntar todas essas informações do país inteiro, se tem como auditar. Olha a confusão que foi para auditar essa última eleição, que eles fizeram uma auditoria, sei lá eu de que jeito, porque a gente não... Olha o que aconteceu na eleição passada, agora municipal, ficou quase 2 horas o TSE, sei lá eu, sem luz, caiu o sistema, sei lá eu o que aconteceu, né? E aí, claro, algumas pessoas falaram que perderam votos nisso, só que a gente não tem como verificar isso porque é o sistema, né? É o sistema. E às vezes eu me questiono muito. Vocês podem fazer esse questionamento, podem ser a favor ou não, né, do voto impresso, mas eu me questiono sempre uma coisa assim: nenhum país, por mais desenvolvido que seja, tem essa porcaria dessa urna, por que aqui é a melhor coisa que tem no mundo e a gente não conseguiu vender para ninguém? Isso é uma coisa que eu me questiono muito, né? Então, fica aí para reflexão, né? E hoje eu vi não sei se foi um deputado, alguma coisa assim, que ele colocou assim, se fosse jogar na loteria e não te dessem o canhoto com os teus números, ficasse só no sistema, botava lá o teu CPF no sistema, você continuaria jogando? Você acreditaria? Então fica essa reflexão. Bom, meninas, eu vou me despedindo. Terça-feira que vem, nós vamos falar sobre o conservador e a família, tá? Será nosso 7º encontro. Nós estamos encerrando esse primeiro módulo, né? São 10 encontros. No dia 22 de julho, nós encerramos, né? E vocês vão descansar da minha cara, né? Vocês vão descansar, porque eu só vou voltar depois no dia 28 de setembro. Né? Vocês vão ter uma folga da Paula, vão ter uma folga, tá? Então, nós vamos falar sobre o conservador e a família, nosso 7º encontro, e eu desejo para vocês uma noite maravilhosa, reflitam e lutem. Não se esqueçam, nós somos as leoas conservadoras. Um abração e um beijo apertado para vocês.